Olá, sou a Renata Mazei, sou atriz e professora de teatro. Fiz o meu mestrado e doutorado na Escola de Comunicação e Artes da USP, sob orientação do professor Armando Sérgio da Silva. Mas nesse vídeo eu vou falar especificamente do meu mestrado que eu concluí em 2009 e que teve como título o Aikido e o Corpo do Ator. Como o próprio título diz, eu utilizei princípios e técnicas do Aikido para desenvolver uma preparação do ator e também para auxiliar na criação de uma dramaturgia. E para me alicerçar, eu utilizei outros pesquisadores do teatro, que foram o Laba, o Barba e o meu próprio orientador, o professor Armando Sérgio. Falando especificamente do Aikido, Ai quer dizer harmonia, Ki é o fluido vital que corre no corpo, de uma forma bem simplista, do caminho. Então, Aikido seria o caminho, a busca da harmonização dessa energia, desse fluido vital. E para isso, a respiração é fundamental. O Morihei Ueshiba, que foi o fundador do Aikido, ele descreve a respiração como as ondas do mar que se desenvolvem, batem contra as pedras, produzem um ruído, desaparecem e assim por diante. Então, a respiração teria essa mesma fluidez. E para isso foram desenvolvidos exercícios de respiração envolvendo o corpo todo, que eu também utilizei na minha pesquisa. A respiração, seja para arte marcial, como para o teatro, ajuda na concentração, ajuda a potencializar os movimentos. Um outro princípio que para mim foi fundamental, e foi por isso que eu escolhi o Aikido, é que o Aikido tem muito nele a relação. A gente não faz Aikido sozinho. Da mesma forma que é importante a relação do nosso Ki com o Ki dos outros, com o Ki do universo, eu só realizo o Aikido a partir de um parceiro, a partir da relação com um objeto, que é uma arma, por exemplo. E apesar de ter duas figuras que a princípio estão em combate, que é o Uke, aquele que ataca, que promove um golpe, um chute, um soco, e o Nage, aquele que contra-golpeia, então o Aikido é uma arte marcial de defesa, principalmente. Apesar disso, não se trata de uma competição, não são rivais, são parceiros, pessoas que colaboram entre si para o desenvolvimento pessoal, para o crescimento de cada um. Isso é muito importante. E hoje em dia, especialmente na sociedade em que vivemos, em que as pessoas são muito autocentradas, eu consigo, eu busco, eu me desenvolvo, como se dependesse só de um mérito meu. O meu entorno não me afeta, não me atinge de alguma forma, gerando até uma certa falta de empatia das pessoas com os fatos, com o que acontece à nossa volta. O Aikido traz o contrário, que da mesma forma que o meu Ki precisa se relacionar com o Ki dos outros, com o Ki do universo, eu quando faço um movimento de Aikido, eu faço sempre em relação ao outro. E disso vem um outro princípio, que é o aproveitamento da energia do parceiro. Então, quando alguém faz um movimento na minha direção, produz uma energia, eu aproveito essa energia e faço um outro movimento. E para isso, o princípio da esfericidade é muito importante, a circularidade que está em toda a natureza. Então, eu não vou no Aikido entrar de frente na maioria das vezes, eu vou circular. Eu vou produzir esse movimento esférico. E para trabalhar isso com os atores, com os participantes de workshops que eu realizei, eu sempre deixei claro que não precisava ter conhecimento prévio do Aikido. Então, para isso, eu selecionei técnicas que considerei simples, mas que concentrassem esses princípios, né? O uso da respiração, a flexibilidade, essa esfericidade, a relação com o outro, de uma forma que fosse prático, né, para realizar no trabalho, fácil de aprender e tivesse uma boa conscientização do próprio corpo na hora da realização da técnica. Então, para isso, eu selecionei esses movimentos e para me ajudar nesse ensino, eu utilizei o Laban. É muito amplo o Laban, mas especificamente quando ele fala do movimento direto e flexível,
pesado e leve, que demonstra muito bem a diferença de qualidade de movimento do uke e do nage. O uke produz um movimento direto e pesado, e o nage um movimento leve e flexível. Isso foi bom porque deu um orientamento para os atores que estavam fazendo o workshop e também para mim, enquanto eu realizava a pesquisa. E depois desse período de aprendizado da técnica, de preparação corporal e de ampliação de repertório, que para mim isso foi um dos pontos da pesquisa, a gente passou para a fase de improvisação. E nesse momento, os conceitos propostos pelo meu orientador foram fundamentais, que foram o de anteparo e impressão digital. Anteparo, como ele mesmo dizia, é uma proteção. Então, quando eu vou para uma improvisação, se eu não tenho nada que me apoie, que me ajude, eu não faço nada. Quando eu escolho um anteparo, eu tenho de onde partir e isso me ajuda muito. Então, por isso que serviria como uma proteção para o ator. Pode ser um anteparo físico, tátil, como um objeto. No meu caso, eu usei um bastão que eu tirei do Jo, do Aikido. Um tecido, pode ser uma música, pode ser um anteparo verbal, que seja um verbo de ação que eu utilize como objetivo. E eu utilizei o meu próprio divórcio como um anteparo. Na época eu estava passando por essa crise, esse momento mais turbulento, e o meu orientador também falava sempre que o ator cria a partir da crise, a partir do que o comove, do que o afeta. E naquele momento era o que me estava afetando. Então usei isso também como um anteparo, como um estímulo para depois a criação dramatúrgica. E aí disso vem o outro conceito, que é a impressão digital. A nossa impressão digital é única, uma não é igual à outra. Quando eu uso o mesmo anteparo para muitas pessoas, o resultado vai ser sempre diferente, vai ser único, porque somos diferentes uns dos outros. E disso fui para a última fase, que foi a criação da dramaturgia, seguindo o que o Barba explica, que a dramaturgia é tudo que compõe a cena, não é só o que está escrito. No meu caso, eu nem tinha nada escrito inicialmente. É o que eu digo, é o que eu faço, é o objeto que eu uso, é com o que eu me relaciono. No meu caso, como eu estava fazendo um monólogo, eu estava sozinha, a minha relação foi com os objetos da cena. E disso, na minha pesquisa, resultou o monólogo Separação de Corpos, que eu apresentei em vários lugares, e disso também elaborei os meus workshops. E durante todo esse processo, o CPECA foi fundamental, porque era o olhar externo que eu não tinha. Como eu estava trabalhando sozinha, eu estava sempre dentro, eu não tinha esse olhar de fora. Então, estar com o CPECA foi fundamental, porque eles me davam feedbacks importantes, eu filtrava, elaborava isso e seguia com a pesquisa. Então, não teria concluído esse monólogo se não fosse justamente com a ajuda deles, dos integrantes do CPECA daquele período. E claro, do meu orientador, que foi fundamental para esse direcionamento. Então, essa foi, de forma bem resumida, a minha pesquisa. Espero que eu tenha sido clara e que, de alguma forma, inspire vocês ou traga alguns outros elementos para vocês pensarem o trabalho de vocês no teatro. Obrigada pela atenção.